Bom dia, Bruna. Marília. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ai, ai. Bem-vindos, bem-vindos. Isso aí, pessoal. Buenas. Hoje o assunto, quando eu comecei a... Bom dia, Cláudio. Quando eu comecei a colocar os tópicos do insistir ou desistir de um relacionamento, deveria ser feito talvez em duas partes. Então, bom dia, Bona. Então vamos fazendo o seguinte, pessoal, vocês vão aí colocando as perguntas que vocês tiverem, tá? Porque o assunto é super complexo. Eu vou tentar dar uma sequência nele. Vamos ver o que acontece. Bom, bem-vindos à 10ª live. A primeira live eu comecei com a proposta de talvez diminuir um pouco as dores aí da situação atual. E dei um e depois o outro, depois o outro. Bom, então essa parte de insistir ou desistir de relacionamento, o que eu proporia a vocês é darem uma olhada em duas outras lives que eu fiz, estão no Instagram, e é sobre amor e autoestima. Então, as duas outras são complementares a essa. Pois bem, então, insistir ou desistir de um relacionamento. A primeira ideia sobre isso é que, para nós começarmos a falar sobre esse aspecto, a gente precisa falar de uma forma que não vai ser dogmática. O que eu quero dizer com dogmática? Eu quero tirar do campo da religião, tá, pessoal? Porque terapia de casal, por exemplo, não significa que tu vais manter o casal junto. A ideia da terapia de casal é os dois viverem bem, se possível, juntos, se não, separados. Então, para nós podermos falar sobre isso, a gente precisa tirar os dogmas relacionados a uma vez casado, não pode se separar. Pois bem, e aí, Rodolfo, essa tua pergunta faz as pessoas insistirem ou desistirem de um relacionamento, vai ser exatamente o que a gente vai tentar responder aqui. E aí, na medida que tu fores tendo uma outra dúvida ou quiser aprofundar uma outra ideia, vai dando um toque que a gente vai mexendo. O pessoal vai entrando aí, bom dia. Então, a primeira ideia é por que relacionamento é tão importante. Em grande parte, a gente pode dizer que tem duas grandes fontes de bem-estar na vida, duas grandes fontes de vivência. Um é o trabalho e o outro é relacionamento. Se nós fôssemos pensar em termos de lazer, boa parte da nossa vida se refere a relacionamentos. Quanto do nosso lazer, do nosso final de semana, dos nossos dias à noite, das nossas manhãs antes de ir para o trabalho, quantas são permeadas por relacionamentos? Várias. Então, por isso que relacionamento é muito importante, porque ele vai fazer muita parte da vida. Isso posto, a gente precisa meio que fazer talvez uma analogia entre relacionamento e uma empresa. E que eu estou querendo falar literalmente de prós e contras de um relacionamento, custos e benefícios de um relacionamento. E de cara, eu já vou... Mosquitinho passando aí. De cara, eu já vou propor que qualquer decisão na vida, ter ou não ter filho, mudar ou não mudar de cidade ou país, mudar ou não de profissão, insistir ou desistir de um relacionamento, tudo pode ser pensado na relação custo-benefício, a curto, médio e longo prazo. Todas essas decisões. Então, vale a pena ter ou não ter um filho? Bom, pensa no custo e benefício para ti
de ser mãe, de ser pai. Em um dia, um mês, um ano, 20 anos e assim por diante. Então eu vou propor que nós consideremos um relacionamento íntimo, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não importa, que seja pensado em termos de relação custo-benefício. O custo seria o que sai, é o esforço, é a parte pesada, e o benefício, a própria ideia já diz. Então a gente pode pensar custo-benefício em tudo. Como é que a gente pode pensar nessa tabela custo-benefício? Custo-benefício, e para cada um desses pontos, dá uma nota de 0 a 10. Então, o que é que eu tenho de bom no meu relacionamento? Lista. O que é que eu tenho de ruim no relacionamento? Lista. E agora, esse bom e ruim, eu vou dar notas de 0 a 10. E com base nesse 0 a 10, eu vou ter um mapeamento, por assim dizer, do que está acontecendo no relacionamento. Claro, a gente poderia inclusive pensar em termos de custo-benefício do ponto de vista de um, custo-benefício do ponto de vista do outro. Todos nós já passamos, já questionamos a questão de insistir ou desistir de diferentes relacionamentos. Então, primeiramente, a ideia é vamos mapear o nosso relacionamento. Tem vários alunos por aí, vários psicólogos. Então, a gente pode pensar isso como uma tarefa em terapia também. Então, ver o que o relacionamento tem de bom, ver o que o relacionamento tem de ruim, tentar ser específico e aí dando notas de 0 a 10. Pois bem, a gente pode pensar sexo, 0 a 10 quanto? Divisão financeira, de 0 a 10 quanto? E por aí vai, a gente pode fazer qualquer aspecto nesse sentido. Já teve situações, por exemplo, de relacionamentos que se comprometeram muito pelo fato de um ter uma religião, o outro ter outra religião, e isso também complica. Então, se a gente fosse pensar em termos de relacionamento, o que tem de bom, o que tem de ruim, e aí uma das perguntas, que vai ser uma pergunta de base, vai ser, será que dá para melhorar o que tem de bom? Então, o sexo é bom, será que dá para melhorar o sexo? A amizade entre os dois é boa, será que dá para melhorar a amizade? Então dá para melhorar o que tem de bom ou não? E aí, melhorando o que tem de bom e diminuindo o que tem de ruim dentro do possível. Então o que é que tem de ruim? Tenta ser específico. O problema da maioria dos relacionamentos, da maioria dos diálogos, e aqui vamos já botar um preceito de base, é a capacidade de diálogo do casal. É fácil de falar, é difícil de fazer. Eu vou fazer uma analogia de diálogo com balé. Não sou um conhecedor de balé, mas eu gosto da ideia de ser algo que tem muita força e, além da força, tem também uma leveza. Então, o diálogo, quanto mais ele for específico sobre coisas pesadas, mais nós temos que treinar para sermos leves, mesmo fazendo força. Então, a gente precisa aprender a dialogar de maneira leve, principalmente sobre coisas pesadas. Então, um dos grandes pontos sobre relacionamento vai ser a capacidade de diálogo dos dois. Se um for capaz de diálogo, o outro não, isso complica a coisa. Então, diálogo. Nós podemos quase que fazer uma live específica só de como aprender a dialogar. É mais fácil de falar do que fazer, porque o diálogo implica muitas vezes que nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas limitações. E essa é uma das partes que dificulta o diálogo. Então, o diálogo, esse é um preceito fundamental. Um outro ponto que a gente precisa para entender algumas coisas sobre insistir ou desistir de relacionamento, não apenas o quanto eu sei dialogar, o quanto eu me conheço para saber explicar o que é que está ruim no relacionamento. Muitas pessoas dizem, tem alguma coisa me incomodando e eu não sei exatamente o que é. E esse é um problema, porque é falta de autoconhecimento. Meu amor acabou, eu não sei explicar o porquê. Eu estou irritado, eu não sei explicar o porquê. Eu não estou com vontade de transar, eu não sei explicar o porquê. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós conseguiremos entender o que é que está afetando o relacionamento, o que é que está afetando o amor. O que é que, de repente, digamos que a pessoa chega à seguinte conclusão. Cheguei à conclusão de que meu marido ou a minha esposa não é uma boa pessoa.
E isso foi gradualmente afetando meu sentimento. E aí a pessoa continua pensando da mesma forma, dizendo que realmente eu não admiro mais o meu marido, não admiro mais a minha esposa. Vale insistir ou desistir? Vamos por partes, porque eu não vou dar a resposta de vale insistir ou vale desistir, mas uma série de reflexões que nos auxiliem nesse ponto. Pois bem, diálogo, autoconhecimento. Terceiro ponto fundamental. Eu tive um grande mestre, quem me conhece já ouviu falando dele algumas vezes, chamado Osmar de Souza Araújo, que infelizmente morreu em 2006. E o Osmar falava de um conceito de educabilidade. Eu vou usar a ideia de educabilidade, mas eu vou trocar a palavra educabilidade por mutabilidade. O que seria essa mutabilidade? Seria eu perceber o que me incomoda, eu saber dialogar sobre o que me incomoda, e o quanto a outra pessoa vai mudar com base nesse diálogo. Então, será que a pessoa seria mutável ou educável, por isso que a palavra educável fica meio estranha, para nós nos relacionarmos de maneira mais adequada, nós nos relacionarmos de maneira mais... com mais coisas boas do que ruins? Então, são 3 ideias de base: autoconhecimento, diálogo e mutabilidade. Então, começando aí, levando em conta essas ideias, nós colocaríamos em seguida o mapeamento, as coisas boas e ruins, nota de 0 a 10, e aí pensando em cada um dos aspectos. Quando a gente pensar numa coisa ruim, uma das perguntas vai ser: isso é mutável? Então, o homem diz, a mulher ela é muito ciumenta, ou ela diz, não, ele é muito agressivo. E essa agressividade, esses ciúmes, será que são mutáveis? Esse é um aspecto muito complicado. Por quê? Porque, em última análise, tudo em algum nível é mutável, pode mudar, pode acontecer um grande contexto, uma pandemia, alguma coisa que vale e as pessoas mudam. Então elas podem mudar. A pergunta é, tu estás disposto a esperar a possível mudança? Muitos relacionamentos, eles não se baseiam no que é. Muitos relacionamentos se baseiam no que já foi. Então, o início do relacionamento foi bom, então agora eu me baseio por ali. Ou nem do início, mas o que pode mudar? Não, ele vai mudar, ela vai mudar. E com base nessa esperança, a pessoa se mantém no relacionamento. Esperança, muitas vezes, é uma péssima coisa. Porque a esperança, muitas vezes, da mutabilidade implica na ideia de que a pessoa pode mudar, só que quanto mais tu acreditas nisso, muitas vezes, mais tu te submetes a uma vida ruim. Vamos brincar aqui com uma ideia que eu acho muito importante, que é o quanto a pessoa vive bem, sozinha, de 0 a 10, e o quanto ela vive no relacionamento, o quão bem ela vive no relacionamento. Se eu viver bem sozinho, nível 3, eu já estou aceitando o relacionamento nível 3,5. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, elas insistem em relacionamentos, não porque elas gostam, não porque elas amam, mas porque elas têm medo de ficar só. Se elas aprendessem a ficar bem só, elas não insistiriam naquele relacionamento. Pelo menos não necessariamente. Pessoas que têm medo de ficar só, pessoas que têm muito medo de ter uma dependência financeira, pessoas que têm muito medo de não acharem um novo parceiro, pessoas que têm muito medo do que os outros vão pensar, pessoas que têm muito esses medos, muitas vezes se submeterão a um relacionamento ruim. Então, um dos primeiros conceitos com relação a insistir ou desistir de um relacionamento é a ideia de o quão bem aquela pessoa viveria sozinha. Quanto melhor eu viver bem só, menos eu vou me submeter a um relacionamento ruim. É simples assim. Sim, isso mesmo, Marcela. A diferença de relacionamentos ruins versus os péssimos, né? Então, não apenas de ruim juntos, péssimo separado, que é um aspecto bastante verdadeiro. Além disso, nós precisamos levar em conta que tem de fato pessoas que apenas se submetem a relacionamentos. E aí, se vocês quiserem, em algum momento, a gente pode trazer isso à tona,
que seria a questão de relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, que aí é uma outra coisa, cai em um outro aspecto, é bastante complicado isso, tá? Então, pessoal, quanto melhor nós conseguirmos viver bem sozinhos, menos nós nos submeteremos a um relacionamento ruim. Pois bem, estava fazendo uma analogia entre existir ou desistir de um relacionamento e aspectos de tratá-lo meio que como uma empresa. A empresa precisa ter mais lucro, precisa ter mais coisas boas do que ruins. Posto isso, cada empresa faz uma avaliação mensal de como estão as coisas, às vezes semanal, às vezes bimestral e por aí vai. Eu proponho que cada um de nós avaliemos os nossos relacionamentos a cada 2 semanas, 4 semanas, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que está acontecendo. Da mesma maneira que uma empresa, para ser bem sucedida, ela precisa ser constantemente avaliada, o mesmo vale sobre relacionamentos. Se uma pessoa se distrair de um relacionamento, ela pode ficar num relacionamento ruim por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu já vi pessoas em relacionamentos ruins por décadas, e claro, muitas vezes o que elas fazem é arrumar subterfúgios, elas vivem outras possibilidades da vida, elas fazem uma vida em paralelo. Eu não estou falando necessariamente de um amante ou uma amante. Eu estou falando que as pessoas muitas vezes elas vão se tornar workaholics porque o relacionamento está ruim. Elas vão fazer muito exercício, então elas vão ficar muito tempo fora de casa porque o relacionamento está ruim. As pessoas arrumam subterfúgios para não ter que lidar com o relacionamento. E sem a menor dúvida, de novo, o relacionamento é muito complexo. Eu adoro aquelas frases que dizem a vida é simples, nós que a complicamos. Com certeza. Vamos pensar, vou usar uma ideia de Nietzsche. Ele diz que um relacionamento, bom, pelo menos foi atribuído a ele essa frase, pra falar a verdade eu nunca li isso em Nietzsche. Um relacionamento é um longo diálogo, case com quem você tiver prazer em dialogar. Esse é um dos grandes critérios, né? Se nós fôssemos pensar em termos de o quanto que o casal consegue ficar bem sozinho, esse é um bom critério para avaliar. Quanto mais um casal conseguir ficar bem sozinho, batendo papo, sem precisar da parte social e estando bem ali, esse é um belíssimo termômetro. Se uma pessoa vive um relacionamento que ela precisa estar o tempo inteiro permeada de outras pessoas ou fazendo alguma coisa que não seja diálogo entre elas, a tendência é que o relacionamento está comprometido. Sim, isso mesmo, Gabi. A famosa distração que pode levar à depressão. Sim, a gente pode se distrair do relacionamento ou não querer pensar muito sobre isso. Só que aí tu acordas do lado de uma pessoa que tu não queres conversar muito. Tu vais dormir do lado de uma pessoa que tu não queres conversar muito. E isso vai afetando a vida em vários diferentes níveis. Tu pensas em férias, tu não pensas em curtir com a pessoa com quem tu estás casado. Então isso aí pode aos poucos ir tirando o sabor da vida. Por isso que é muito complicada a ideia de ficar casado num casamento ruim. Insisto, como já colocado anteriormente, é muito bonito falar antes só do que mal acompanhado, mas a verdade é que muitas pessoas vivem relacionamentos com base na antes mal acompanhado do que pessimamente sozinho. A pandemia foi um teste para relacionamentos, sem a menor dúvida tem inclusive sido um teste que está acabando com casamentos. E não dá para nós dizermos que muitas pessoas se aproximaram na pandemia, muitas se afastaram, geraram atritos que não existiam, descobriram que era ruim o diálogo, o convívio sendo ruim. Muitas pessoas estão esperando a pandemia acabar para então elas se separarem. E se nós fôssemos pensar em termos de pandemia, quanto tempo vai durar isso? O vírus não vai desaparecer em 2 meses ou 3 meses. As vacinas, para serem reconhecidas, vai demorar muito ainda. Então, é bom não esperar a pandemia acabar para você tomar decisões para ser feliz. Acaba sendo uma péssima ideia, certo? Muitas pessoas estão postergando a vida delas do estilo vou voltar a viver depois do fim da pandemia. Não é uma boa ideia. Aprendam a viver, inclusive, dentro da pandemia.
Já se falou muito sobre relacionamentos em que o nível de violência doméstica aumentou, sim, tanto porque o atrito do casal aumentou, como teve a situação de problemas financeiros que vai afetando o homem e a mulher, e os dois vão ficando tristes, ansiosos, bravos, os dois se agridem. E claro, não pode ser coisa boa daí, certo? Então, a pandemia tem sido de várias diferentes formas um verdadeiro teste para qualquer relacionamento. Quanto que o homem ou quanto que a mulher são, de fato, eles combinem. Alguns já conhecem, então eu vou tentar colocar aqui de uma forma. Vamos pensar num homem, pessoal, homem, mulher, homossexual, bissexual, para mim não faz a menor diferença. O grande ponto é, aqui está um, certo? Então está aqui o homem, com os seus gostos, com seus valores, com a sua religião, com a sua forma de curtir a vida, e aqui a mulher. E aí nós podemos imaginar que esses dois só teriam isso de afinidade. Então, se eles forem falar de política, eles vão discordar. Se eles forem falar de esportes, relacionamentos, religião, um casal que tiver só um pouco de afinidades, estas pessoas vão ter dificuldade de ficarem juntas. Pensem em amizade. A amizade é um dos aspectos mais procurados hoje em relacionamentos que antes não era possível entre homem e mulher, porque homem e mulher eram muito diferentes. Tu não consegue ser amigo de uma pessoa muito diferente. Claro que nível de diferença sempre vai existir, mas se for muito diferente, tu não tem nem diálogo. Se não houver diálogo, não existe amizade. Pois bem, então esse é um aspecto. Tem pessoas que estão casadas dessa forma, e a tendência, sim, desenho clássico na consulta, sim, Dani, é isso mesmo. Tá? Se as pessoas tiverem esse tipo de situação, vai complicar. Agora, imagine uma pessoa, tá aqui ela, tá aqui ele. E agora, olha o nível de afinidades. Esse aqui vai ser muito mais fácil de ter um final de semana onde os dois curtam, os dois gostam mais ou menos do mesmo tipo de filme, mais ou menos dos mesmos tipos de música. As afinidades, elas são compostas de duas ideias. Uma, interesse. Então, se o cidadão adora futebol e a mulher não gosta de futebol, bom, aí complicou o interesse. Então, não é apenas o interesse, é também a abordagem. Imagina que os dois gostem muito de política, só que eles têm visões exatamente opostas. As pessoas que gostam muito de futebol, elas têm visões exatamente opostas. As ideias de excesso de diferença compromete qualquer diálogo. Qualquer diálogo comprometido vai comprometer a amizade e o prazer no convívio. Exato. Os opostos muitas vezes se atraem no início, mas são justamente essas diferenças que depois afastam o casal. Exatamente esse é o aspecto, certo? Então, até agora a gente está falando de mapeamento, como entender um relacionamento, certo? Quais são as partes boas, quais são as ruins. Entendi qual é a ruim, ok. A pergunta é, dá para mudar? Essa pergunta, dá para mudar, ela sempre tem resposta como sim, ela pode mudar. Contudo, a pergunta é, quanto tempo demoraria? Você está disposto a esperar? Uma mulher chega para mim e diz, eu já fiz de tudo, e o meu marido continua bebendo e sendo agressivo verbalmente. Ele diz que vai mudar, eu já fiz de tudo, ela diz. Eu só vou talvez fazer mais alguma coisa e ver se ele muda, senão eu vou acabar o relacionamento. E aí eu falo, não, você não fez de tudo. Porque não tem como nós fazermos de tudo. É impossível, porque a gente teria que passar a vida inteira fazendo um monte de coisas. Não, a ideia não é fazer de tudo. A pergunta você está disposta a tentar mais? Essa é a pergunta. Será que eu estou disposto a insistir nesse relacionamento? Será que eu estou disposto a melhorar esse relacionamento? Problemas em relacionamento muitas vezes são como câncer. E a maioria esmagadora dos cânceres, se tu pegas no início, fica muito mais fácil de resolver. O problema é que muitas vezes, mesmo pegando no início, não vai dar para resolver
E muitas outras vezes, um relacionamento com problemas já gerou muita mágoa. E essas mágoas cresceram e pioraram e dificultaram os relacionamentos. Bem-vindo, Jarbas. E aí essas mágoas podem se transformar num veneno irreversível de um relacionamento. E se for irreversível, muitas vezes não vai, dependendo de cada um, valer continuar nesse relacionamento. Por exemplo, digamos que uma mulher saiba que o homem a traiu e ela resolve não se separar. Isso eventualmente pode ter quebrado, cortado uma coisa que nunca mais volta a ser como o mesmo. E tudo bem, ela não se separa, o relacionamento permanece, só que ela não se doa mais. E ela começa a ter amantes, ou nem tem amantes, ou nem transa por fora, mas apenas o relacionamento permanece por muito tempo. Bem-vinda, Bárbara. Se as pessoas se perguntassem assim ou com essa pessoa que quer envelhecer, sem a menor dúvida, Karina, minha mulher, é bom eu cuidar minhas frases aqui, senão a gente se complica, né? A ideia acaba sendo de que, sim, a pessoa com quem eu quero envelhecer, e não, a gente não tem certeza se a gente vai mudar muito os nossos valores. E se os dois se amam muito hoje em dia, os dois adoram curtir o final de semana juntos. Os dois gostam de, sei lá, gostam de mergulhar ou viajar, e daqui a pouco um muda e o outro não. O que acontece? Os dois vão se afastando e às vezes é irremediável, não tem como resolver o problema. Pois bem, esse é um dos grandes aspectos. Muitas vezes os problemas não são solucionáveis. Muitas vezes não são solucionáveis. O problema acaba sendo esse. Nós precisamos, e aqui eu vou falar uma frase que vai soar estranho, antes de casar, nós precisamos estar prontos para nos separarmos. Olha que frase complicada. Antes de casarmos, nós precisamos estar prontos para nos separarmos. Por quê? Para não se submeter a um relacionamento ruim ao longo da vida. Vamos entender essa ideia. Eu me lembro, há muitos anos, eu recebi um paciente, ele disse, eu vou casar, e eu estou ansioso. Eu disse, bom, eu entendo que existem muitas possibilidades de ficar ansioso por casar. A pergunta acaba sendo, qual o problema para ti? E ele diz para mim, ao casar eu não vou poder me separar. Eu falei, opa, vamos por partes. Como assim se casar não pode se separar? E, enfim, ele tinha uma série de ideias. Qual foi a proposta da terapia? Vamos aprender a nos separar antes de casar. Tá? Pessoas que ficam em relacionamentos porque não sabem se separar, porque não têm coragem de se separar, é uma das piores coisas que alguém pode fazer com a própria vida. Uma das piores coisas que podem acontecer, muitas vezes, é o homem ou a mulher depender financeiramente do outro. Por quê? Porque muitas vezes, por essa dependência financeira, é que os dois permanecem juntos. Eu já vi mulheres, eu já vi homens que por razões financeiras não se separam. Só que na realidade não se separar quando o casamento está ruim é assumir e aceitar que vou ter uma vida ruim pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Então por isso que a ideia acaba sendo aprender a se separar. Como é que nós aprendemos a nos separar? A gente já chega lá, mas a primeira ideia vai ser sempre, será que eu posso melhorar o relacionamento com relação ao que tem de bom? Será que eu posso tirar as coisas ruins ou diminuir as coisas ruins do relacionamento? E aí tu vais melhorando a relação de prós e contras dentro do relacionamento. Ok, então eu tenho contra. Digamos que, retomando a ideia anterior, o cidadão chega e diz, eu não aguento mais os ciúmes da minha mulher. Ou a mulher diz, eu não aguento mais a raiva do meu marido. Ok. Então, vocês já dialogaram de fato? Parte 1. Vocês já dialogaram de fato sobre isso? Não. Ok, então vamos tentar o diálogo. E dentro do diálogo vamos ver se existe essa possibilidade de mutabilidade, de educabilidade, para nós melhorarmos. Marília, minha mãe, independência financeira é a primeira coisa.
sem a menor dúvida, a independência financeira, nós podemos ter a independência emocional. A independência emocional é complicada também. Eu já vi mulheres que passam por relacionamentos abusivos, que são elas que sustentam o relacionamento financeiramente, certo? Mas elas, emocionalmente, elas estão comprometidas, tá? Novamente, eu coloco, se vocês quiserem depois aprofundar um pouco sobre o aspecto de relacionamento abusivo ou relacionamentos tóxicos, a gente pode ir um pouquinho dentro disso depois. Então, sobre as dificuldades hoje em dia, em termos de relacionamento, parte 1, já foi tentado diálogo? Digamos que já tenha sido tentado. Melhorou? Parte 2, não melhorou. Não melhorou. Você tentou o diálogo 1, 2, 3 vezes? Sim, 1, 2, 3 vezes. Não melhorou. Agora, parte 3. Bom, se não melhorou, tu consegues aceitar o fato da pessoa ser assim? Tu consegues aceitar o fato da sua mulher, da sua esposa, ser muito ciumenta e por conta disso muito controladora e por conta disso muitas discussões? Você consegue aceitar isso? Sim. Ok. Sem problemas. Não. Bom, você não consegue aceitar e a gente já está com outro problema. Porque a hora que a pessoa ela está dentro de um relacionamento, que a outra pessoa tem uma característica que se transformou em algo intolerável, deixa eu só fazer um parênteses aqui importantíssimo. Tolerar, não tolerar, perdoar, não perdoar. Honestamente, quem perdoa tudo, geralmente vai se tornar alguém que vive muito mal. Tolerar é aguentar. A gente pode usar a música do Titãs. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente pode passar a vida inteira comendo farinha e água, por que não? Só que ia ser uma péssima vida. Então dá para tolerar um relacionamento ruim, um relacionamento péssimo, sem a menor dúvida. Vale? Pois bem, então não é tolerar tudo. E também não é tolerar nada. Então, o que é tolerável para cada um ou não? Então, essa pergunta, se a pessoa não mudar, se meu marido não mudar, se meu marido continuar sendo raivoso e agressivo, eu aguento isso ou não? E muitas vezes aguentar ou não vai depender do quanto a pessoa acredita em algumas coisas. Por exemplo, se eu tiver certeza que se eu me separar, eu vou achar um outro bom relacionamento, e aí eu vejo uma mulher muito ciumenta e muito controladora, a probabilidade é que eu vou ter facilidade de me separar, então eu vou insistir menos e vou desistir com mais facilidade. Se eu achar que eu nunca vou achar outra mulher boa, e é capaz de eu insistir muito e não desistir, quando eventualmente talvez a desistência seria melhor, só que só aconteceria se eu conseguisse ficar sozinho. Por isso que eu insistir ou desistir vai depender muito do quanto a pessoa vive bem sozinha. Se uma pessoa não souber viver bem sozinha, ela vai insistir no casamento. Eu já vi mulheres insistindo no casamento, não é porque elas amam um cidadão, é porque elas têm medo de ficar sozinha. Então, insistir ou desistir, vamos por partes. Então, ok. Qual o problema? Já foi dialogado. Sim, não teve mudança. Dá para aceitar? Ok, sim, não. Não dá para aceitar. Como se separar? Bom, como que nós fazemos para nos separarmos? Parte 1. Começa com uma pergunta. Deixa eu listar o que eu teria que enfrentar de ruim ao me separar. E aqui, pessoal, vai ser meio complicado. Porque ao listar as dores de se separar, a gente precisa ser honesto conosco. Eu já recebi pessoas que dizem, eu não me separo por causa dos meus filhos. E aí eu pergunto, bom, se os seus filhos fossem mais velhos, você acha que você se separaria? A pessoa diz, sim. Bom, e se você recebesse agora uma herança de 5 milhões, aí eu me separaria hoje? Então a ideia vai ser falar a verdade para o espelho. Falar a verdade para o espelho é muito difícil. Não me separo, por quê? Porque eu tenho medo de ficar só e por causa disso eu me submeto a esse relacionamento ruim. Ok? Ótimo. Primeira dificuldade, eu vou ficar só.
De 0 a 10, que nota você daria para essa dor de ficar só? Ah, eu tenho 60 anos de idade, eu tenho 55, eu tenho 70, se eu me separar agora eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida. Claro que isso não é verdade, mas muitas vezes a ideia vai ser, primeiro, elenque o porquê, o que você enfrentaria de difícil numa separação e dê notas de 0 a 10. De novo, sempre buscando ser bastante específico, bastante específico. Se uma pessoa disser, eu não me sinto respeitado, eu vou pedir exemplos, porque a palavra respeito tem muitos significados. Se a pessoa disser, meu marido não me respeita, gente, dá exemplos. E o que você quer dizer exatamente com essa palavra? Muito importante esses diferentes aspectos. Fico feliz em quem tomou a decisão até com 60 e hoje são felizes aos 70 com seus novos relacionamentos. A felicidade tem seu preço? Sim, a felicidade tem preço. E muitas vezes um dos preços vai ser a separação. Tá? Então, ótimo. Então, primeiro, dores da separação, tentem ser específicos, notas de 0 a 10. Filhos, o que vai acontecer com os filhos? Aqui vai uma ideia muito importante. Eu já vi muitas mulheres ficando em relacionamentos que claramente são agressivos, e eu pergunto para elas, bom, seu marido lhe xingou dessa forma? Ela falou, sim, ele me xingou dessa forma. Eu olho e pergunto, tá, isso lhe incomoda? Não, é chato. Bom, mas ele é um bom marido, afinal de contas ele não me bate. Isso é muito importante. Por quê? Porque dependendo da referência que as pessoas tiverem de relacionamentos, elas vão se submeter a relacionamentos ruins. Uma mulher que viu a mãe apanhando tende a ficar no relacionamento onde ela só é xingada. Por isso que os pais, e aqui vai uma coisa que é muito complicada, e eu já vi mães dizendo isso para mim em consultório, eu me arrependo de ter ensinado para meus filhos que casamento é para sempre. É uma das piores coisas que eu ensinei para meus filhos é que relacionamento é para sempre. Porque ela se manteve no relacionamento e fez extremamente mal para ela. Então, dependendo das referências, dependendo do que nós ouvimos sobre relacionamentos ao longo da nossa vida, a gente leva por isso. E muitas vezes, se o casal não conversar, se o casal não for afetivo, normal, porque a pessoa eventualmente cresceu vendo isso, pessoas que tiveram referências ruins em casa tendem a se manter em relacionamentos ruins por mais tempo, na realidade por toda a vida. Então, Bayard veja exatamente isso, mulheres não se separam por 3 motivos, filhos, dinheiro e medo de ficar só. Sim, exatamente isso, Marcela. A ideia acaba sendo as mulheres conseguirem se separar, e para isso elas precisam ter o dinheiro e aprenderem a ficar só. E no que se refere a filhos, aqui vai uma ideia. Eu vou falar uma coisa agora que vai soar feio, vai soar estranho, mas é importante. Não sigam exatamente os efeitos tanto que vão ter nos seus filhos se vocês se separarem, porque as pessoas, crianças e adolescentes, e adultos muitas vezes a vida inteira, elas só conseguem pensar no umbigo, no delas. E com base nisso, o filho vai dizer para a mãe, mãe, eu não quero que você se separe do meu pai, pai, eu não quero que você se separe da minha mãe, porque vai me fazer mal, e vocês vão ter que ficar nesse relacionamento péssimo que vocês têm a vida inteira, porque é o que eu quero. Então, uma das coisas os filhos vão pensar neles, não nos pais. E mesmo depois dos filhos estarem fora de casa, é possível que eles continuem sendo contra a separação dos pais, porque para eles é melhor isso. Exato, Marcela, acaba sendo em grande parte isso. Os homens costumam ter independência, mais vezes independência financeira do que as mulheres. Então, eles vão ter mais facilidade, pelo menos no que se refere a isso. E as mulheres, aqui vai um detalhe interessante, as mulheres, muitas têm 50 e se acham velhas. E acham que porque elas têm 50 ou 60 ou 70, ninguém mais vai querê-la. O que não é verdade. Muitas pessoas têm relacionamentos mais tarde, não estou dizendo que seja fácil, se relacionar segundo os preceitos, segundo os paradigmas atuais é muito mais complexo. Se nós comparássemos os relacionamentos de hoje,
século XXI, 2020, com os de 50 anos atrás. As expectativas são completamente diferentes. Então, sim, é mais difícil ter um relacionamento hoje em dia, porque espera-se mais do relacionamento. Isso é muito importante. Pois é, muitas vezes se os filhos crescerem vendo seus pais infelizes no inferno, vão até sugerir, depende do filho. Tem filhos que sim, tem filhos que vão dizer, o problema é seu, continue casado. Muito bom. Então, filhos muitas vezes não são grandes referências para orientarem os pais sobre ficarem juntos ou se separarem, porque de uma maneira geral eles vão pensar nos próprios umbigos e dane-se os pais. Claro que as crianças não vão entender isso, claro que os adolescentes não vão entender o que está acontecendo, como afeta um e outro, mas o pior relacionamento, e aqui algumas pessoas vão se lembrar da aula, o pior relacionamento que eu já vi na minha vida são os relacionamentos que eu chamo de relacionamento 4.5. Qual é o relacionamento 4.5? 5.0 seria, digamos, a média. E o relacionamento 5.0 é aquele que tu dizes, ok, dá pra ficar assim, ok. O relacionamento 4.5 é aquele que é comida de hospital. É aquele que alimenta meia boca, mas ok, tem o suficiente. E a pergunta é, você gostaria de chegar no final da sua vida dizendo que você teve uma vida 4.5? O relacionamento 4.5 é aquele que não chega a ser bom. Tu acordas do lado da pessoa, tu convives com ela, tu não tens uma grande vontade de viver com ela, mas ela tá ali, afinal de contas, separada a trabalho. E como diria o filósofo Patrick Swayze, no filme Matador de Aluguel, há cerca de 35 anos, ele deu uma frase brilhante, claro que não tinha nada a ver com esse contexto que a gente está conversando, mas antes de melhorar, piora. E esse é um dos grandes problemas. A separação, num primeiro momento, acaba piorando a vida. Então a gente tem que estar pronto para passar por isso. No consultório, qual é a maior queixa no contexto atual? A pessoa que se casou ou os reflexos financeiros? Pois é, a maior queixa tem a parte financeira, sem a menor dúvida. Tem uma parte que é muito comentada, que seria a amizade, a falta de diálogo. Os dois, na realidade, não têm uma boa interação, o que não era buscado de novo há 50 anos, que é buscado em grande parte hoje em dia. Só que muitas vezes as pessoas, mesmo tendo um relacionamento 4.5, elas vão ficar incomodadas numa época, vão dizer, vamos nos separar. Se prepara para separar, aí os dois melhoram um pouco, 4.5 vira 5.0, 5.5, 6.0, 6.0, 6.0, 2 semanas, 3 semanas depois, 5.5, 5.5, um mês e meio depois, 5.0, 2 meses depois, 4.5. Lúcia convive como irmão. Pois é, desculpa, Lúcia, só comentando um pouquinho sobre isso. Nós temos, às vezes, a relação de irmão em que os dois são amigos, e aí seria até um relacionamento considerado muitas vezes bom o suficiente para manter o casamento. Só que muitas vezes aí a gente está falando, inclusive, a falta de atração sexual, que muitas vezes tem outras implicações. E Lúcia, talvez tu queiras dar uma olhada numa live que eu dei, tá tudo no Instagram, que é sobre atração sexual, e no geral, quando a pessoa diz como irmão, é isso mesmo, né? Tem um bom papo, mas não tem sexo, então dá uma olhadinha lá, tem casais que vão aceitar não ter relação sexual e vão ficar assim por anos e décadas, porque tem casal que não dá muita bola para isso. E ok, se os dois não derem bola para isso, eles gostam do convívio um com o outro, acabou, não precisa discutir isso. De novo, contanto que seja bom para os dois, certo? Então, muitas vezes, o relacionamento 4.5 é aquele que acaba com a vida. É o pior de todos. Porque um relacionamento quando é nível 2, quando é péssimo desse jeito, nível 2, esse tu finalizas rápido.
Porque ele é tão ruim que é fácil de finalizar. Ah, teve violência, teve traição, teve sei lá mais o que, e um quer ter filho e outro não. Pronto. Fica fácil de separar de um relacionamento 2.0, 1.5. Agora, relacionamento 4.5, esse é o mais perigoso que existe, certo? Então, definitivamente é um dos aspectos importantes. Posto tudo isso, o que é o mais difícil de se separar? E claro, vai depender sempre muito de cada um. Tem pessoas que não vão ter a parte financeira como preocupação, tem pessoas que terão a parte financeira como preocupação. E aqui está vindo talvez a ideia para a próxima live, que é aprender a viver só. Vamos ver aqui, Rodolfo, vamos lá. Há um desafio grande entre sabermos buscar o equilíbrio do tipo, será que eu estou sendo exigente demais ou será que estou sendo passivo demais e manter ou entender o relacionamento? Rodolfo, muito boa a tua colocação. Sim, o que é esperar demais, o que é esperar de menos de um relacionamento? Vai depender de cada um. Eu vou contar uma historinha que aconteceu na minha vida. E antes que alguém ache que eu sou machista, eu sou absolutamente feminista. Eu sou a favor de homens e mulheres terem direitos e deveres iguais. E eu cozinho mais do que minha mulher antes que alguém fale alguma coisa. Ok, posto isso, eu me lembro de uma amiga que eu tive. E um dia ela virou para mim e ela disse assim, Bayara, eu quero um homem que ande pelo lado de fora da rua, que abra a porta para mim, que seja magro, que pague as minhas contas, que seja perceptivo, que seja dedicado, que seja inteligente. Eu quero um homem com todas essas características. E aí eu virei para ela e ela tinha pintado, ela fez um pergaminho das qualidades que o cidadão precisaria ter. Aí eu olhei para ela, pra falar a verdade, não tinha pensado no efeito do que eu ia falar, mas enfim, eu falei. Eu disse, tá, e desculpa te perguntar, mas e o que é que tu tens para oferecer para acompanhar esse homem? Ela olhou para mim, podiam sair laser, faíscas dos olhos dela, diria, como tu és machista. Isso foi uma situação real. E claro que não tinha nada a ver com machismo. Dentro dessa tua colocação, Rodolfo, muitas vezes a pergunta é o que tu queres da mulher, tu consegues dar para ela também. Porque daqui a pouco tá a mulher querendo que o homem faça 1000 coisas por ela, mas ela não está disposta a fazer muitas coisas por ele. E aí complica tudo, certo? Então a pergunta primeiramente é, isso que eu estou esperando da outra pessoa eu consigo dar? Não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas parecido. Por exemplo, eu quero uma mulher que seja calma, será que eu sou calmo? Eu quero uma mulher que cuide do corpo dela, será que eu cuido do meu corpo? Eu quero uma mulher que tenha independência financeiramente, será que eu tenho independência financeiramente? Eu quero uma mulher que que não tenha muitos ciúmes, será que eu sou capaz de fazer isso? Não exatamente as mesmas coisas, mas muitas vezes o problema é que nós queremos uma pessoa que não vai nos querer simplesmente pelo fato de que a gente não tem as características. Então, um dos problemas é quando nós queremos exigir coisas que nem nós conseguimos entregar. E isso é complicado, certo? Então, o quanto que um cidadão diz, eu gosto de uma mulher que seja bem cuidada, que cuide das unhas, que faça academia, que se vista bem no final de semana. Ok. E aí tu olhas por esse cidadão e no final de semana ele usa camiseta furada. Então ele está esperando muitas vezes o que nem ele vai entregar. Então, sobre insistir ou desistir, quais são algumas das variações muito importantes? Quanto eu sei, quanto consigo viver bem sozinho. Quem sabe esse vai ser o tema da próxima live. Né, Vivian? Pode ser uma boa. Tata também. Aprender a viver bem é uma necessidade para todos. A maioria das pessoas que vivem mal em relacionamentos assim o fazem por uma única razão. Elas vivem mal porque elas não conseguem viver só. Então, combo necessário, exatamente isso. Independência financeira, admirar o outro, atração sexual,
Olhar para o outro e dizer, eita, sim. Claro que não tem como fazer isso o tempo inteiro, todos os dias, mas se no geral for assim, ótimo. Então aprender a ser só. Aí a gente vai insistir menos do que não vale a pena. De novo, complicado. Cuidem com esperança. Esperança é uma péssima forma de viver muitas vezes. Se a gente ficar esperando que a outra pessoa mude, existe uma real probabilidade de que ela não vai mudar. Só que nisso a gente ficou esperando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu já vi mulheres que esperam o marido deixar o álcool, deixar o alcoolismo que gera agressividade ou facilita a agressividade nele. E a mulher fica esperando 1 ano. Ele diz que ele vai parar. Há quanto tempo ele diz isso? Já faz uns 5 anos, 10 anos. Sério? Quanto tempo vale tu insistires num relacionamento que só promessa da mudança que mantém um relacionamento, não o presente do relacionamento, mas a promessa de mudança. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso, inclusive, para elas se enganarem. Não, eu acredito que ele vai mudar. E por causa disso, continua no relacionamento. E aí ela se engana nisso. Por que ela está se enganando? Porque aí ela não precisa desistir. Porque aí ela não precisa pagar o preço da separação. Pagar o preço da separação é uma das maiores necessidades para uma pessoa viver bem, tá? Então, de novo, a correlação entre insistir ou desistir vai depender muito do quanto uma pessoa teve de referência uma relação saudável entre os pais, o quanto ela consegue ficar só. Muitas vezes, principalmente pessoas de cidades pequenas, têm uma peculiaridade que acaba sendo meio complicado, que é o que os outros vão pensar. Então, numa cidade pequena, vamos pensar uma cidade de menos de 100 mil habitantes, talvez 200 mil habitantes. Se o casal se separa, é capaz da cidade inteira ficar sabendo no prazo de 1 mês, 2 meses, e vai aparecer um reality show ficar falando da vida dessa pessoa. E é verdade, acaba sendo assim. Viu quem se separou? Nossa, mas o que aconteceu? E aí vira isso. Então, pessoas que tiverem medo disso também vão ter uma grande dificuldade de se separar. Nossa, eu já vi pessoas, por exemplo, que elas têm a sensação de eu sou uma boa pessoa, eu sou bonzinho, porque eu ainda estou casado. Olha que legal que eu tenho um casamento longo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, vai ser complicada essa, mas é a vida. Se alguém chega para mim e diz eu casei com 27, 28 anos de idade, eu sei que a probabilidade de dar certo é muito baixa. Porque antes dos 30, e claro, antes do primeiro casamento na realidade, muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe o que vai nos fazer bem, vai nos fazer mal. Nós acabamos casando e acertar e estar bem casado, sendo que casou antes dos 30, acertar na escolha, nossa, não vou dizer que é tão difícil quanto a Mega Sena, mas é difícil. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não se conhecem ainda, elas não sabem nem quem elas vão se tornar. E claro, muitas vezes para isso a gente precisa passar por uma separação, a gente precisa passar por diferentes separações. E casar antes dos 30 e ficar casado por 20 anos, 30 anos e estando bem, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Claro que é mais fácil a gente acertar no segundo casamento e eventualmente no terceiro, quem sabe quarto, porque a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai descobrindo o que não dá certo. Muitas pessoas dizem, eu já vi homem dizendo assim, eu não me importo da mulher não trabalhar. Eu me lembro de um diálogo, estávamos em 3, eu e mais 2 amigos meus, um era mais jovem, e eu estava comentando com esse meu amigo, bom, é importante uma mulher ter independência financeira, e esse terceiro disse, nada a ver,
isso aí não tem nenhuma relação com a realidade. Não, não precisa. 2 anos depois, esse mesmo cidadão vira para mim e diz: eu nunca mais me relaciono com uma mulher que não tem independência financeira. Pessoal, os tempos mudaram. Então, eu só estou colocando algumas coisas que estão relacionados aos aspectos do dia a dia. A gente precisa lembrar, a vida não é feita de grandes momentos. A vida é feita de pequenos momentos todos os dias. Não acertar no segundo faz parte. Tem gente que não acerta no terceiro, nem no quarto. Tem gente que nunca acerta. O que a gente precisa fazer... Acabou de cair a garrafa de plástico no chão. Enfim, o que é que a gente precisa fazer? 2 coisas, Thaís. Uma é, primeiro, quais as características que eu possuo que estão dificultando relacionamentos. Porque às vezes o problema é nosso. E a segunda, o quanto que eu sei escolher alguém para mim. E muitas vezes a gente pode ter características de uma maneira geral que sejam boas, só que a gente só escolhe gente ruim para nós. Geralmente por falta de autoconhecimento. Então, se eu vejo uma pessoa, ela vira para mim, digamos que eu esteja separado, e aí eu conheço uma mulher, ela é linda, e ela é inteligente, ela é legal, e ela chega para mim e diz: sábado de manhã eu quero correr 10 quilômetros, e depois eu quero comer uma salada, e depois eu quero comer comidas orgânicas, eu vou olhar para aquilo e dizer: ai, ai, ai. Mas porque ela é bonita, de repente, sei lá, eu não me conheço e eu não sei que isso tudo vai atrapalhar muito o relacionamento. E aí eu escolho errado. Então tá aí uma situação simples, de que eu sou levado num ímpeto, mas por eu não me conhecer, eu não percebo que eu não vou conseguir conviver com essa pessoa. Se eu me conhecesse, eu saberia que eu não conseguiria conviver com essa pessoa. Sim, exatamente. E a minha mulher ouvindo aí, se as pessoas estão mais preocupadas com quanto tempo estão casados do que saber se estão bem casados. Exatamente isso, certo? Não me importa se estão casados há 30 anos, 40 anos. Pelo contrário, geralmente uma pessoa que está casada há 30 anos, ela tem 50 e poucos anos, significa que ela casou com 20 e poucos anos, o que significa que existe uma probabilidade real de que ela fez bobagem. E normal, eu casei a primeira vez com 28 anos. Enfim, e é importante a gente aprender com cada situação dessa. Então, tem tanta virtude no insistir no relacionamento quanto em desistir de um relacionamento, certo? E de novo, insisto, pois é, Dani, tu já me conhece o suficiente para saber que suco detox comigo, a mulher pode ser um espetáculo, se ela fizer isso eu saio correndo. Se bem que eu estou tomando uma água, que agora tem cheiros. Mas é bom, enfim. Então a grande coisa acaba sendo sempre o seguinte: quanto mais eu souber viver bem sozinho, menos eu me submeterei a um relacionamento ruim. Esse é o grande ponto. E aí, Rodolfo, a tua pergunta lá no início, que foi: quando insistir ou desistir? Ora, se tu viveres bem sozinho, tu desistiria. Digamos que tu vivas bem em nível 7 sozinho, nível 7,5. Qual a probabilidade de tu aceitar um relacionamento a nível 5? Se tu vives contigo mesmo nível 3, tu aceitas um relacionamento nível 4. Então é proporcional ao quanto a gente vive bem sozinho. Essa é a grande coisa. Pessoas que vivem mal sozinhas se submetem a relacionamentos péssimos. Nosso tempo deve estar acabando. Na realidade, eu tenho que aprender a usar relógio para não me perder nisso. Mas eu vou falar muito brevemente sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Relacionamento abusivo seria onde ele está indo bem no relacionamento, faz bem para ele o relacionamento, mas é uma relação meio parasitária, onde faz bem para um e mal para o outro. Isso é um relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico acaba sendo onde... Acabou de entrar aqui, eu tenho mais 25 segundos. Então o relacionamento tóxico acaba sendo os dois vivendo mal juntos, porque nenhum dos dois conseguem se separar. Bom, pessoal, para não ficar super rápida a finalização, o próximo talvez
a gente vai pelo medo de ficar sozinho. E é isso. Quanto melhor a gente aprender a viver sozinho, menos a gente se submete a relacionamentos ruins. Grande abraço, até a próxima e um belo domingo. Tchau!